CEO bilionário, em tom de brincadeira, pediu conselhos financeiros a uma garçonete, mas as primeiras palavras dela o deixaram completamente sem palavras. Seu apoio significa tudo. Curta, comente e inscreva-se para que possamos continuar compartilhando histórias como esta. Vamos começar a história de hoje. A luz amarelada da manhã entrava lentamente pelas janelas embaçadas da pequena cafeteria, localizada bem no coração nervoso da cidade, onde o movimento acelerado das ruas dava lugar a uma calmaria inesperada. Aquelas paredes modestas, pintadas com tons de branco e azul desbotado, guardavam silêncio e histórias quase invisíveis aos olhos apressados de quem passava pelo lado de fora. O aroma forte e irresistível do café fresco misturava-se ao cheiro doce do pão quente recém-saído do forno, criando um convite tácito que fazia qualquer um desacelerar, respirar fundo e se aninhar no aconchego simples daquele ambiente. As mesas de madeira, desgastadas pelo tempo e pelo uso, exibiam marcas de histórias passadas, enquanto a música baixa, um jazz suave e nostálgico, preenchia a atmosfera, sem nunca ofuscar o ritmo da vida cotidiana que ali se desenrolava. À primeira vista, a cafeteria poderia ser facilmente ignorada, perdida entre prédios de vidro reluzentes e fachadas reluzentes das redes comerciais da cidade. Mas para alguns, como Leonardo Vasquez, aquele era um palco improvável, onde algo inesperado poderia acontecer. Leonardo era um nome que fazia o mercado financeiro estremecer. Dono de um império bilionário que atravessava fronteiras e setores, ele era o homem que comandava uma verdadeira fortaleza de negócios. Vestido com ternos sob medida, relógios caros e um olhar que dava instruções silenciosas para mercados globais, sua vida parecia um roteiro perfeito de sucesso e controle absoluto. Mas naquela manhã, algo diferente o guiava. Nenhum contrato urgente, nenhuma reunião de emergência. Apenas uma inquietude interna e um leve tédio que um homem de seu calibre raramente admitia ter. Foi por isso que ele resolveu sair da Torre Aurum, abandonar momentaneamente seus escrúpulos calculados e se permitir um momento de curiosidade mundana. Entrou na cafeteria de maneira discreta, escondendo-se atrás de um moletom simples e óculos escuros que pouco conseguiam mascarar a aura de quem dominava mais do que se podia imaginar. Sentou-se no balcão, observando com um olhar curioso a garçonete que movia-se entre mesas e balcões, com a precisão das engrenagens de um relógio suíço. Ela se chamava Clara, e sua figura era um misto de força e cansaço, com os olhos azuis claros que pareciam carregar histórias não contadas. Cabelos presos num coque simples escondiam um rosto que ostentava a beleza da autenticidade e a dureza de uma rotina cheia de desafios. Entre pedidos, sorrisos baratos e a constante luta para manter a neutralidade, ela servia café e atenção limitada àqueles que cruzavam seu caminho. Leonardo pediu um café preto, duplo sem açúcar, a escolha habitual de quem via o mundo em binários. Preto ou branco, lucro ou perda, ordem ou caos. O barulho da cafeteira, o tilintar das xícaras e o murmurinho distante das conversas criavam um pano de fundo para o encontro que mudaria tudo. Foi ali, naquele cenário comum, que o homem com o toque de Midas decidiu fazer uma brincadeira que, para ele, era só mais um passatempo. Aproximou-se da garçonete com um sorriso de desdém educado e lançou a pergunta que pensava ser um jogo fácil. Me diga, Clara, se você tivesse R$1 bilhão, o que faria com ele? Ela o fitou, sem um pingo de intimidação ou surpresa pelo tom jocoso da pergunta. Seus olhos azuis encontraram os dele com uma serenidade desconcertante. Por um momento, o tempo pareceu desacelerar. As palavras se acomodaram no ar, em uma pausa carregada de significado. Finalmente, com uma resposta que veio como uma verdade firme, falou apenas: "Eu não teria R$1 bilhão." Como assim? Perguntou ele, arqueando a sobrancelha em uma mistura de incredulidade e interesse. Clara sorriu, com a leveza de quem conhece a real medida das coisas, e respondeu: "Porque ninguém precisa de R$1 bilhão para viver. Quem tem tanto assim, tem buracos que o dinheiro nunca vai conseguir preencher." Essas palavras simples e diretas explodiram silenciosamente na mente de Leonardo.
De repente, o império de números e estratégias parecia tênue diante daquela simplicidade que carregava uma profundidade quase filosófica. Ele percebeu que aquilo não era apenas uma resposta, mas um convite para questionar tudo o que construíra. As conversas seguintes se tornaram um terreno fértil de provocações, reflexões e descobertas. Leonardo, acostumado a ter controle absoluto, viu-se desarmado pela sabedoria inesperada daquela jovem. Clara, por sua vez, sabia que seu papel era mais do que servir café. Era encarar com honestidade a fragilidade coletiva que o dinheiro não alcança. Durante dias, ele voltou àquela cafeteria, cada vez mais interessado em desvendar o mistério que aquela aparente simplicidade escondia. Ele começou a perceber nuances em seus gestos, segredos na forma como desviava o olhar, fragmentos de uma vida que ela resistia a expor. Num momento de abertura tímida, Clara revelou que já tivera outra vida. Uma vida ligada ao mundo financeiro, à análise de grandes números e estratégias milionárias. Uma vida que abandonara por razões que ela hesitava em contar. Ali, entre as xícaras vazias e os rastros de espuma, eles começaram uma dança de palavras, onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma narrativa de poder, perda e desejo de redenção. Leonardo sentiu a urgência de entender quem era Clara de verdade. Não a garçonete, mas a mulher que parecia carregar nos olhos o peso de batalhas invisíveis. Ela, por sua vez, sentiu nascer uma tênue esperança de que aquele bilionário não era apenas mais um rosto perdido em sua rotina, mas alguém que poderia ser um aliado, ou talvez uma tormenta ainda maior. A cafeteria silenciosa, testemunha de tantas histórias esquecidas, agora abrigava o começo de uma que mudaria tudo. Uma história de empatia, poder, segredos e, sobretudo, a busca pelo sentido real, daquilo que acreditávamos valer milhões. O passado de Clara não era algo que ela carregasse com orgulho ou contasse com facilidade. Era um território árido, cheio de sombras que insistiam em se mover no canto do olho, mesmo depois de tantos anos tentando esquecê-las. Era uma vida marcada por batalhas silenciosas, aquelas que não aparecem nas manchetes, mas que corroem lentamente o coração. Antes de vestir o avental e servir as mesas daquela modesta cafeteria da Rua Fradelos, Clara teve uma carreira que, para muitos, seria o sonho dourado de estabilidade e sucesso. Ela fora analista sênior no Banco Nacional de Desenvolvimento, uma instituição que deveria representar o progresso, mas que se revelou o epicentro de um dos maiores escândalos de corrupção já vistos. Naqueles corredores amplos e frios do banco, onde decisões bilionárias eram tomadas entre cafés caros e reuniões longas, Clara não era apenas mais uma peça do jogo. Ela possuía uma mente afiada, dominava números e estratégias econômicas, e, acima de tudo, um senso inabalável de justiça. Não tardou para que se encontrasse diante de uma encruzilhada que mudaria o curso de sua vida para sempre. Foi durante uma investigação interna, quase por acaso, que descobriu documentos e evidências comprometedoras. Altas figuras políticas e executivos estavam envolvidos em um esquema que desviava fundos públicos vultosos para interesses particulares, deixando a população à mercê de promessas não cumpridas. O cheiro acre da corrupção impregnava cada página que ela lia, cada sigilo quebrado, cada linha que confirmava uma cadeia de traições. Clara sabia o que precisava fazer: denunciar. Levou os documentos para as instâncias legais, preparou-se para enfrentar os titãs, acreditando que a justiça prevaleceria. Porém, a realidade se mostrou impiedosa. O sistema, que deveria protegê-la como denunciante, virou as costas e abriu caminho para o contra-ataque. A primeira investida foi contra sua reputação. Os furos plantados na mídia perfeitamente alinhada a interesses poderosos a pintaram como uma conspurcadora, uma ambiciosa apelidada de traidora e desestabilizadora. Ela perdeu o emprego com base em falsas acusações, seus documentos foram sumariamente contestados e sua credibilidade destruída. Mas os ataques não pararam por aí. Ela se tornou alvo de ameaças veladas e explícitas. Telefonemas à noite com silêncios intimidantes,
carros desconhecidos que apareciam constantemente perto de sua casa, visitas inesperadas que deixavam nos degraus bilhetes com palavras ameaçadoras. Era a mensagem clara: se continuasse a expor os podres, pagaria com a própria vida. Com medo pelas pessoas que amava, pela própria segurança e pela integridade que prezava, Clara tomou uma decisão dolorosa: desaparecer. Sumiu dos mapas corporativos, das redes sociais e até mesmo da vida dos antigos amigos e colegas. Trocaram seu nome por identidades fictícias. Suas rotinas foram ocultadas. E ela assumiu a vida de uma garçonete comum, disfarçando a inteligência e a força que a moviam. Durante esses anos, a sobrevivência financeira foi um desafio diário. Pregos temporários, subsídios mínimos, trabalho árduo e um orgulho muito grande para pedir ajuda. A rotina se tornou uma armadura que escondia a mulher que havia enfrentado, sozinha, uma das maiores forças do país. O reencontro com Leonardo, o magnata que parecia conhecer tudo, menos o medo, trouxe uma tempestade de sentimentos conflitantes. Ele, um homem acostumado a confiar em números e estratégias, não sabia que havia encontrado uma mulher cujo passado carregava cicatrizes invisíveis profundas e que o confrontaria com questões que o dinheiro não podia resolver. As conversas na cafeteria foram reveladoras não apenas para Leonardo, mas para Clara, que se viu dividida entre a esperança e o temor de contar sua história, de abrir as portas para uma vida que tentou deixar para trás. Naquele velho balcão, entre cafés e confidências, ela revelou fragmentos da sua trama de dor e resistência. Enquanto Leonardo absorvia cada palavra como a revelação de um mapa secreto, cada relato uma pista que o afastava do seu mundo de certezas. Por trás das palavras, Clara lutava contra um inimigo invisível. A memória dos momentos em que quase perdeu tudo. A solidão das noites escuras e perigosas. A dúvida constante se o preço da justiça valeria cada perda. E à medida que o passado emergia, iluminado pelos relatos e pelas investigações sutis de Leonardo, a decisão era clara. Eles precisavam enfrentar aqueles que queriam calá-la. E essa batalha seria desenhada não só em salas de diretoria, mas em toda a cidade, na mídia, na política e no coração de uma nação inteira. O silêncio que antes a protegia, agora se tornava seu maior inimigo. E a coragem que parecia adormecida começava a despertar, alimentada pela aliança improvável com um homem que tinha tudo, menos respostas para sua própria solidão, até então. Assim, entre passado e presente, medo e esperança, Cláudia preparava-se para um novo capítulo em sua vida, onde o confronto com medos antigos e inimigos poderosos seria inevitável, e onde a verdade, finalmente, teria seu dia. Naquele dia cinzento, Leonardo Vasques sentou-se em seu escritório no 502º andar da Aurum Tower, um ambiente que refletia o poder e o vazio de um homem acostumado a controlar tudo. À sua volta, telas exibiam números, cotações e notícias, mas seu olhar estava longe dali, preso na conversa que tivera com Clara, na força inesperada daquela mulher que desafiava seu mundo de privilégios. O calor abafado da sala contrastava com o frio que sentia por dentro. Ele sabia que aquele encontro não fora casual nem vazio. Havia algo mais profundo, uma inquietação que incomodava sua alma de magnata. Claramente, aquela mulher era uma chave para algo maior. E ele, um peão inadvertido em um jogo muito maior do que imaginava. Levando a mão ao queixo com gesto pensativo, ele convocou Marcos, seu conselheiro mais próximo, e de confiança absoluta. Marcos, quero criar uma equipe especial, instruiu com voz firme. Uma força-tarefa para investigar, analisar, vasculhar os cantos escuros desse sistema podre. O que Clara revelou pode ser só a ponta do iceberg. Marcos assentiu anotando pontos principais. Precisamos mapear contatos, documentos, fatos. Preparar um ataque silencioso, cirúrgico. É necessário sigilo absoluto e tecnologia de ponta. Vamos montar o melhor time de investigação corporativa já visto no país. Essa equipe combinaria especialistas em análise financeira, tecnologia, inteligência competitiva e até jornalistas investigativos. Ali, sob aquela máscara de poder frio,
Leonardo começava a tomar decisões que mergulhariam a Aurum Capital em uma batalha que transcendia cifras. Enquanto isso, Clara, em seu pequeno apartamento na Zona Leste, enfrentava um turbilhão de emoções. As lembranças da época em que denunciasse a corrupção no Banco Nacional de Desenvolvimento ainda a assombravam, misturando-se à sensação de que, finalmente, não estava mais sozinha. Porém, o caminho estava cheio de sombras, ameaças à sua segurança e à das pessoas ao seu redor, veladas e explícitas. Clara sabia que o silêncio que antes era seu escudo, agora seria seu maior inimigo naquele novo jogo de poder. À noite, numa cafeteria mais discreta, os dois se encontraram. Leonardo veio com pastas, gráficos, documentos, componentes do plano que estavam construindo juntos. Sentaram-se frente a frente e começaram a analisar, palavra por palavra, cada fragmento de informação que pudesse revelar a teia de corrupção escondida há anos. Clara desenhou mapas mentais para explicar as conexões entre políticos, executivos e lobistas corruptos. A cada nome citado, sentia o aperto no peito relembrando traidores, amigos perdidos e as vezes que foi deixada de lado. Leonardo, que sempre lidara com negociações frias, escutava fascinado e assustado. As implicações iam muito além de prejuízos financeiros. Envolviam o futuro do país, a justiça social e seu próprio mundo, que poderia ruir se não tomasse cuidado. Por isso, decidiram agir com cautela. Contra-espionagem, monitoramento de comunicação, coleta minuciosa de provas e parcerias discretas com jornalistas e organizações anticorrupção fariam parte da ofensiva. Na Aurum Tower, reuniões secretas aconteciam madrugada adentro. Leonardo orientava seus especialistas a estruturar as investigações, coordenar entrevistas confidenciais e avaliar riscos. Funcionários-chave ligados à corrupção foram monitorados, seguindo rígidas políticas internas de ética e compliance para prevenir vazamentos. Uma cultura de tolerância zero contra a corrupção era promovida internamente, mas a verdadeira batalha acontecia longe dos olhos públicos. Enquanto isso, Clara reconstituía seu passado com a ajuda da equipe, indicando contatos antigos e fontes confiáveis que poderiam corroborar suas denúncias. Mas a oposição já sentira o movimento, e quanto mais se aprofundavam, mais clara se tornava a extensão da rede que buscavam derrubar, com ramificações em empresas globais, fundos de investimento e poderosos políticos. As ameaças, antes vagas, tornaram-se explícitas. Clara recebeu telefonemas ameaçadores e percebeu que era seguida em seu trajeto diário ao trabalho. Leonardo intensificou sua segurança pessoal e reforçou o monitoramento cibernético. Eles estavam prestes a acender uma luta perigosa, onde a verdade seria a melhor arma e a maior vulnerabilidade. Porém, dentro da torcida silenciosa, havia também esperança, porque pela primeira vez o bilionário do império financeiro e a simples garçonete do bairro mais humilde uniam forças para mudar o jogo. Eles sabiam que a jornada seria longa, perigosa e repleta de sacrifícios. Mas também sabiam que o sistema só se desmontaria pela coragem daqueles que não temem encarar seus fantasmas. E assim, lá da penumbra da pequena cafeteria até os corredores luxuosos da torre, uma revolução silenciosa começava a tomar forma, pronta para impactar destinos, quebrar silêncios e mudar para sempre as vidas de Clara, Leonardo e de todos que dependiam da justiça. Na vida, existem momentos em que a verdade deve ser enfrentada com coragem, mesmo que isso signifique encarar os piores instintos daqueles que se nutrem da mentira. Para Clara e Leonardo, essa hora chegava. Desde que começaram a expor as primeiras rachaduras na fachada de um dos maiores esquemas de corrupção do país, a reação dos antagonistas foi rápida, calculada e brutalmente eficiente. Os altos executivos envolvidos, aliados a políticos poderosos e conglomerados financeiros obscuros, reuniram-se em salas de reuniões luxuosas, onde decisões silenciosas transformavam a calma em tempestade. Eles não podiam permitir que aquela aliança improvável entre um bilionário e uma ex-denunciante desmoronasse suas fortunas e impunidades construídas ao longo de anos.
Em um daqueles encontros secretos, regados a uísque caro e olhares frios, o plano começou a ser desenhado. Leonardo Vasques subestimou nosso alcance, disse o diretor financeiro, sua voz cortando o silêncio. Mas vamos corrigi-lo. Vamos mostrar quem realmente manda. Clara é um risco, afirmou a estrategista-chefe de comunicação. Vamos destruir sua imagem. Fazer dela uma lunática, alguém perigosa de se ouvir. Se possível, alianças com a mídia para manipular a narrativa. E se isso não bastar? Perguntou um dos conselheiros. Planejamos um acidente para garantir que o silêncio seja completo. A essa altura, os primeiros sinais começaram a aparecer para Clara. O apartamento que usava como base para organizar as evidências foi violado. Documentos sumiram. Arquivos eletrônicos foram corrompidos em ataques cibernéticos aparentemente coordenados. Telefonemas anônimos à noite tornaram-se rotina, trazendo ameaças difíceis de ignorar. Vozes sem rosto dizendo que o próximo atentado seria letal. Mas Clara não estava mais sozinha. Leonardo havia transformado sua preocupação em ação. Reforçou a segurança pessoal da jovem. Contratou especialistas em proteção e alerta precoce. De seu luxuoso escritório, ele comandava a equipe de investigação com maestria. Sabia que enfrentava adversários poderosos, com tentáculos em quase todas as áreas sensíveis. A Aurum Capital implementou medidas rígidas, revisões na governança corporativa, para ampliar a transparência e combater retaliações internas. Treinamentos intensivos para colaboradores sobre ética e políticas anticorrupção. Criação de canais seguros para denúncias anônimas, incentivando colaboradores a se expressarem sem medo. Monitoramento rigoroso de funcionários com histórico suspeito e avaliação contínua de riscos. Auditorias internas constantes com foco em identificar manipulações e fraudes. Em paralelo, a equipe de comunicação arquitetava uma contraofensiva para reforçar a imagem pública da dupla. Vídeos institucionais, depoimentos de especialistas, notas oficiais reforçando o compromisso com a ética. Mas a guerra era travada não só em salas fechadas e documentos, mas também nas ruas, nas redes sociais e até nos círculos mais próximos da Aurum. Muitos funcionários, temerosos ou mesmo cúmplices, faziam barulho nos bastidores para desacreditar Clara e desacelerar as ações de Leonardo. Reuniões tensas entre executivos tornaram-se palco de acusações veladas, jogos de poder e conspirações internas para afastar o bilionário de seu próprio conselho. Em certos momentos, Leonardo sentia-se isolado, abandonado até por aqueles que considerava aliados. Mas Clara mantinha a menina que enfrentara todas as tempestades intacta. Sua determinação era férrea, seu desejo de justiça inquebrantável. Numa noite especialmente difícil, após uma tentativa de invasão ao seu apartamento, Clara encontrou-se com Leonardo numa cafeteria discreta. Eles querem nos calar, disse ela, olhos brilhando entre medo e raiva. Mas não vai adiantar. Leonardo segurou sua mão, o toque firmando um pacto silencioso. Não vamos recuar, respondeu. Essa luta é maior do que nós. É pela verdade, pela justiça. Enquanto isso, os antagonistas não mediam esforços. Contrataram hackers para invadir sistemas, tentaram comprar aliados, espalharam fake news, criaram perfis falsos para difamá-los. Mas a resistência crescia. Jornalistas investigativos começaram a contribuir, utilizando as provas coletadas pela equipe da Aurum e Clara para montar uma rede de denúncias que explodia nas redes. Organizações civis uniram-se à causa, exigindo transparência e rigor nas investigações. Em meio a tudo isso, Leonardo e Clara desenvolveram protocolos para garantir a segurança dos dados e das pessoas próximas a eles, realizando reuniões apenas em locais seguros e alternados. Cada passo era planejado, cada movimento, avaliado com cuidado para evitar armadilhas. Mas a verdade tem um peso imenso. Foi numa tarde chuvosa quando o fogo consumiu parte do pequeno escritório, onde Clara guardava cópias de provas valiosas. Ela escapou por pouco, com Leonardo chegando minutos depois, furioso e impotente diante do ataque. Eles querem que paremos aqui, disse Clara com a voz firme,
ainda recuperando o fôlego. Então vamos enxergar isso como um sinal de que estamos no caminho certo, respondeu Leonardo, e redobrar nossa resistência. Eles sabiam que o próximo capítulo da história seria o mais perigoso e decisivo. Enquanto as sombras tentavam sufocar a verdade, ambos aprendiam que a coragem, a união e a perseverança eram as armas mais poderosas que poderiam ter. E assim, aquela luta invisível, que começara com um simples pedido de conselho numa cafeteria, se transformava numa batalha épica contra os fantasmas da corrupção e pela luz da justiça. O Império Aurum Capital, conhecido por sua solidez incontestável, começou a apresentar rachaduras em suas fundações. O que até então parecia ser um domínio absoluto de Leonardo Vasques, sofreu um choque inevitável causado pela aliança inesperada com Clara, a mulher que mostrou que o jogo do poder podia ser diferente. Na cúpula dos executivos, o que se via era uma guerra velada. Nos corredores silenciosos da Aurum Tower, olhares desconfiados se cruzavam, e conversas em ambientes fechados tratavam de planos para minar a credibilidade do próprio fundador. Era uma luta entre o velho sistema e a força disruptiva que Clara representava, com Leonardo preso na corda bamba de seu império. Reuniões se tornaram combates verbais. Diretores que antes sorriam para Leonardo passavam a sussurrar atrás das costas, criando boatos que lentamente corroíam a confiança do conselho. A tensão era palpável. Você está colocando tudo a perder por uma bandeira que ninguém mais parece querer levantar, advertiu um dos diretores num encontro silencioso, seus olhos ardendo em desafio velado. É o preço da justiça, respondeu Leonardo, o olhar firme e resoluto. E para isso estou disposto a pagar o custo. Enquanto isso, a mídia, antes tímida ou mesmo conivente com o sistema, mudou seu tom. Reportagens investigativas começaram a ganhar espaço em jornais, emissoras e, sobretudo, nas redes sociais, ganhando tração impulsionadas pelo conteúdo robusto e provas minuciosas coletadas pela dupla. Em 2025, o Brasil viu um recorde nas operações anticorrupção, com milhares de denúncias e investigações públicas. Esse ambiente de transparência e cobrança popular refletia a nova fase da luta iniciada por Leonardo e Clara. Manifestações cresceram nas ruas e empresas, redes de apoio surgiram, e o escândalo da Aurum tornou-se símbolo da batalha contra abusos de poder. Porém, o combate não era apenas público. Internamente, Clara enfrentava ataques pessoais e financeiros. Hackers tentavam comprometer seus dados. Veículos de comunicação propagavam fake news para manchar sua imagem. E ameaças anônimas intensificavam o clima de medo. Para se proteger, Clara passou a usar rotinas de segurança rigorosas, deslocando-se com escolta discreta provida por Leonardo. Ambos tinham consciência que o império que desafiaram agiria sem limites para a preservação de seus interesses. Pressões internas fizeram o conselho da Aurum se dividir profundamente. A tensão chegou ao auge quando, numa reunião decisiva, um parceiro estratégico ameaçou retirar investimentos a menos que Leonardo afastasse Clara. O bilionário enfrentou a escolha mais difícil da vida empresarial. O que está em jogo não é só dinheiro, afirmou para o grupo. É o futuro da empresa. E mais do que isso, a nossa integridade. Sua decisão de seguir ao lado de Clara custou-lhe aliados, investidores e confiança a curto prazo, mas reforçou sua imagem diante dos setores éticos do mercado. Clara, enfim, teve seu prestígio reconstruído, passando de alvo de ataques à voz emblemática do combate à impunidade. Um episódio marcante ocorreu numa audiência pública, onde Clara prestou depoimento detalhado, revelando a extensão do esquema de corrupção. Sua fala emocionou a muitos e despertou nova onda de pressão social. O impacto ultrapassava as fronteiras empresariais, chegando ao sistema político e judiciário. O Ministério Público e órgãos federais lançaram operações inéditas, acelerando prisões e bloqueios de patrimônio relacionados ao caso. Ainda assim, os antagonistas não se renderam. Investiram todas as suas forças em estratégias paralelas. Desinformação, aliciamento de testemunhas, chantagens e atropelos legais. No centro dessa tempestade, Leonardo e Clara permaneceram unidos.
A parceria improvável transformou-se em uma aliança que inspirava milhares. Eles mostraram que o verdadeiro poder não está só na conta bancária, mas na coragem de enfrentar o que é errado. Enquanto o Brasil caminhava para uma nova era de combate à corrupção, aquela batalha corporativa simbolizava o caminho. Longo, doloroso, mas fundamental. O futuro, agora, dependia da perseverança e da vontade daqueles que, mesmo diante do olho do furacão, não aceitaram o silêncio como resposta. O dia amanheceu carregado de uma expectativa invisível no ar. A nação inteira se preparava para um momento de virada. O impacto final da verdade exposta. A derrubada de um império de corrupção que por anos sustentou-se na impunidade. Em uma sala de imprensa no centro do país, com luzes fortes e microfones em direta conexão com milhões de telespectadores, Clara e Leonardo ergueram suas vozes pela última vez como protagonistas daquela saga. A história, que começara com um simples pedido de conselho, agora se tornava símbolo de esperança e coragem. Hoje estamos aqui para revelar o que muitos tentaram esconder por décadas, começou Clara, com a voz firme, porém carregada de emoção. Estamos enfrentando um sistema que há muito tempo perdeu a ética e a moral para alimentar interesses escusos. Leonardo tomou sua vez, sua postura dura e o olhar fixo na câmera. Não foi fácil chegar até aqui. Enfrentamos ameaças, traições, golpes e uma força invisível que tentava nos calar a todo custo. Mas a verdade venceu e a justiça prevaleceu. A transmissão ao vivo mostrava o impacto de suas palavras enquanto escândalos históricos eram ampliados. Os nomes das figuras corruptas, dos políticos e empresários envolvidos, surgiam em títulos grandiosos. E as provas escancaradas eram exibidas. Vídeos, documentos, depoimentos colhidos ao longo de meses, todos corroborando a narrativa de luta contra o sistema podre. As consequências não tardaram. Prisões em série de altas figuras públicas e empresários conhecidos, confiscamentos milionários de bens ilícitos e processos administrativos e criminais que tramitaram com velocidade jamais vista na história recente. A sociedade, que até então se mostrava complacente ou apática, reagiu com uma onda de manifestações que se espalharam por todas as capitais do país e nas redes sociais. Os jovens, os trabalhadores, os aposentados, todos exigiam que a recuperação ética fosse definitiva. Na esfera política, o impacto foi tão profundo que o Congresso e o STF começaram a processar uma série de reformas. Leis mais severas contra a corrupção, novas regras de transparência pública e maior fiscalização foram aprovadas em uma velocidade vergonhosa para o sistema corrupto. Clara, antes uma mulher perseguida, agora uma heroína nacional, recebeu homenagens, reconhecimento e o respeito de uma sociedade que há pouco tempo nem ousava imaginar uma virada tão profunda. Leonardo, por sua vez, assumiu um papel de liderança, sabendo que sua fortuna agora adquire um novo sentido. Uma responsabilidade social que ultrapassa números e lucros. Sua imagem mudou radicalmente. O homem que antes era visto como um mero capitalista, agora era símbolo de transformação. E enquanto tudo isso acontecia, os sombras que tentaram manchar e destruir sua trajetória estavam por trás de um último esforço desesperado. Uma operação massiva de difamação na mídia, vazamentos de informações pessoais, ameaças diretas à vida de Clara, até tentativas de assassinato. Nas noites seguintes, a resistência se fortaleceu. Organizações civis, movimentos sociais e ativistas fortaleceram a campanha de fiscalização e recuperação de uma nação que, apesar dos séculos de corrupção, agora se levantava com força. A sociedade brasileira dava um passo decisivo rumo à verdadeira democracia. A confiança nas instituições era o maior ganho daquele momento, embora o trabalho de mudança estivesse apenas começando. À medida que o país respirava o ar da esperança, Clara e Leonardo perceberam que a grande batalha ainda não tinha fim. Era só o começo de uma nova era, na qual a verdade, a justiça e a coragem precisariam sempre prevalecer, mesmo diante dos vendavais mais violentos. A história daquele escândalo se tornaria uma referência para futuras gerações,
um símbolo de resistência contra o mal enraizado na estrutura institucional, lembrando que o verdadeiro poder reside na coragem de quem enfrenta os monstruosos, para construir uma sociedade mais justa e transparente. E assim, a jornada de transformação não terminou ali. Ela apenas ganhou um novo capítulo, onde a esperança se reafirmou naqueles que nunca deixaram de lutar.